Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Aqui é o professor Marcos em mais uma aula de Química. Vou trabalhar com vocês hoje distribuição eletrônica de íons. Primeiramente, vamos definir o que são os íons, íons monatômicos, íons poliatômicos e como nós podemos desenvolver a distribuição eletrônica de cátions e de ânions. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, pessoal. Então, vamos lá. Distribuição eletrônica de íons. Primeiramente, o que vem a ser íons. Vamos lá, deixa eu ativar aqui. Íons. Nós temos dois tipos de íons. Nós temos os cátions e nós temos os ânions. Cátions e ânions. Lembrando que os cátions são os íons com carga positiva. Positiva pelo fato que esse íon, a quantidade de prótons que ele possui é maior que a quantidade de elétrons. Prótons maior do que elétrons. E nós temos os ânions, que são íons negativos, que em comparação à quantidade de prótons e elétrons, nós temos justamente o contrário. É o íon em que a quantidade de elétrons supera, ou seja, é maior que a quantidade de prótons. Vamos entender melhor aí o que tem a ser, então, um íon positivo. Exemplo aqui de cátion. E por que ele é um íon positivo? Em alguma situação, pessoal, nós temos aí uma separação entre átomos gerando cátions. E a gente vai associar também ao cátion a espécie química que perde elétrons, tá? É uma espécie química que perde elétrons. Exemplo aqui, o sódio. O sódio, ele no estado fundamental, ele possui 11 prótons e 11 elétrons. Vou colocar aqui do lado esquerdo e abaixo dos símbolos 11 prótons aqui do sódio. Em determinadas situações, o sódio, ao, por exemplo, desprender-se de um átomo de cloro, separar-se de um átomo de cloro, ele acaba doando um elétron para o cloro. Se ele vai doar um elétron, ele perde uma carga negativa, o que origina um cátion, né? O íon com carga positiva. Então, o número atômico dele não se altera. O número atômico dele permanece constante, sem nenhuma alteração, em comparação ao átomo no seu estado fundamental. Lembrando que átomo no estado fundamental, nós temos o quê? Um átomo em que a quantidade de prótons que ele possui no núcleo é numericamente igual à quantidade de elétrons. Isso daqui é o que define um átomo no seu respectivo estado fundamental. Isso daqui é extremamente importante. E é muito comum a gente mencionar esse termo átomo no estado fundamental, ok? Estou aqui colocando e enfatizando. Átomo no estado fundamental é um átomo em que a quantidade de prótons é numericamente igual à quantidade de elétrons. E todo átomo, no seu estado fundamental, ele é eletronicamente neutro. Neutro, ele nem é cátion e nem é ânion. Haja vista que a carga de um próton, pessoal, um próton tem uma carga correspondente a mais 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. E a carga de um elétron situado lá na eletrosfera do átomo, possui uma carga correspondente a menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb.
Então, a carga de um próton é capaz de anular a carga de um elétron. Elas se anulam. Vou representar aqui um corte aqui, ó, se cortando aqui o próton, anulando aqui com a carga de um elétron aqui, tá? Um próton anula a carga de um elétron. Átomo no estado fundamental, portanto, é eletronicamente neutro. Retornando aqui ao nosso cátion, nós temos aqui o número atômico igual a 11 e a quantidade de elétrons igual a 10. Quantidade de elétrons igual a 10. Portanto, ao fazer a distribuição eletrônica, eu sugiro que você parta do seguinte princípio. Faça a distribuição eletrônica desse respectivo elemento como se ele estivesse no estado fundamental. E após realizar toda essa distribuição eletrônica, é que nós vamos extrair o respectivo elétron, que no caso aqui está sendo informado por essa carga. O que significa a carga mais ou carga 1 mais? Significa que ele perdeu um elétron, uma carga negativa. Vamos para a distribuição eletrônica. Teremos, ó, 1 S2, 2 S2, 2 P6. Para 11 falta 1, portanto, 3S1, que é o próximo aqui, nível e subnível de energia. Temos aqui a nossa famosa CV, a nossa camada de valência. Essa daqui é a nossa CV, camada de valência. Esse átomo perdeu um elétron. Ele vai perder o elétron justamente daquela camada que é mais externa ao núcleo do átomo. Existe uma atração entre próton e elétrons, e essa atração ela é mais intensa quanto mais próximo o elétron estiver do núcleo do átomo. Então é mais fácil extrair um elétron da camada de valência do que dos níveis mais internos do átomo. Então esse átomo aqui vai perder essa camada de valência aqui, ó. Ele perde essa camada de valência e a camada superior passa a ser, então, a nossa camada de valência. E nessa camada de valência nós temos dois termos aqui sendo utilizado, tá? Tanto do subnível S quanto do subnível P. E se eu perguntar, ou se um exercício perguntar quantos elétrons nós temos aqui na camada de valência, nós temos aqui 8 elétrons de valência, que corresponde à soma dos 2 elétrons do subnível P, mais os 2 elétrons do subnível S, os 2 elétrons do subnível S, mais os 2 elétrons do subnível P. Vamos agora para um exemplo de ânion. Vamos fazer a distribuição eletrônica de um ânion. Ânion, exemplo aqui de ânion. Podemos colocar um ânion cloreto. Ânion. Não precisa preocupar inicialmente com os nomes, isso a gente vai familiarizando aos poucos e para quem está no primeiro ano, essas nomenclaturas ainda não foram vistas, tá? Ânion cloreto, a fórmula dele é Cl-, tá? O número atômico do cloro é 17. O que significa dizer essa carga menos aqui ao redor aqui do símbolo do elemento químico, ou melhor, acima e à direita do símbolo do elemento químico? Significa que o átomo de cloro recebeu um elétron, que na maioria das vezes a gente fala isso daqui, ó, átomo ganhou um elétron. Vou fazer a distribuição eletrônica desse ânion cloreto, do Cl-. Qual que é a proposta? A proposta é a seguinte, pessoal, faça a distribuição eletrônica como se ele estivesse no estado fundamental, porque no estado fundamental ele tem 17 elétrons e no final eu vou adicionar o elétron que ele ganhou. Vamos juntos aqui. Temos na distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6. 3s2, para 17 faltam 5 e é o próximo subnível aqui, 3p5.
Então, fiz a distribuição eletrônica dos 17 elétrons. Vamos conferir aqui a nossa contagem. Aqui, ó. Nós temos aqui 2. Deixa eu diminuir aqui a espessura dessa linha. Vamos aqui, ó. 2, 4, mais 6 aqui, 10, mais 2 aqui do 3s2, 12, mais 5 aqui do 3p5, 17 elétrons, ok? Lembrando que isso daqui são setas, e essas setas possuem uma ordem sempre de cima para baixo, ok? Então, aqui, ó, é uma seta com ordem de cima para baixo, conforme é solicitado na montagem do diagrama de Linus Pauling. Então, nós temos aí essa distribuição eletrônica. Tendo essa distribuição eletrônica, pessoal, eu identifico que a minha camada de valência, nós temos 2, mais 5 elétrons aqui, 7 elétrons de valência. Eu estou fazendo a distribuição eletrônica do íon série menos, que significa que ele ganhou um elétron. Então, vai entrar elétron onde? Onde tem espaço vazio. E nesse caso, nós já sabemos que o subnível P, ele pode receber até 6 elétrons. Nesse caso aqui, ele está com 5 elétrons aqui, escrito de branco. Então, vai entrar um elétron justamente aqui. Então, ao invés de ser 3s2 e 3p5, na distribuição eletrônica desse ânion, nós teremos 3s2. Você pode já colocar direto 3p. Vou colocar aqui mais uma vez, 5 mais 1, tá? Que vai dar 6, ou você já coloca direto 3s2, 3p6. Aí você coloca aqui o 6 e você vai conseguir, então, identificar que ele ganhou um elétron, tá? Então, essa é a distribuição eletrônica do ânion cloreto. Vamos para outro exemplo aqui. Vamos pegar aqui o oxigênio. O oxigênio tem número atômico 8 e ele, na sua forma de ânion, menos 2 aqui. Menos 2 significa que ele ganhou esses 2 elétrons aqui, ó. Ele está com 2 elétrons a mais do que o seu estado fundamental. Lembrando que no estado fundamental, o número de elétrons é correspondente ao número atômico. Ele tem 8 prótons e 8 elétrons. Por ganhar 2 elétrons, nós temos um total, então, total de elétrons igual a 8 mais 2, que é igual a 10 elétrons. Então, mesmo que fazer a distribuição eletrônica direta de 10 elétrons. Vamos juntos aqui. Eu vou fazer passo a passo aqui. 1s2, 2s2, para 8 seria 2p4, certo? 2p4. 4 aqui, veja bem, o número atômico dele é 8, 2p4. Vamos fazer a nossa contagem aqui, obedecendo as setas diagonais. Primeira seta, segunda seta, terceira seta diagonal, 8 elétrons sendo distribuídos aí nessa distribuição eletrônica. Agora, né, a seta sempre de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo. Esse elemento químico ganhou 2 elétrons. Ganhou onde? Também na região mais externa. Nós tiramos elétrons da região mais externa, bem como colocamos elétrons no ânion na região mais externa, na nossa específica, o que? Camada de valência, na nossa CV. Essa daqui é a nossa camada de valência. 10 elétrons distribuídos, no qual esses 2 aqui que eu vou circular de amarelo correspondem aos 2 elétrons que ele ganhou. Vamos para mais um exemplo aqui, ó, vamos colocar aqui um cátion, ó. Um cátion, o alumínio. Vamos lá, ó. Alumínio, número atômico do alumínio é 13, o número atômico é 13. E o alumínio tem uma tendência em doar 3 elétrons. Por doar 3 elétrons, ele tem essa carga aqui, 3+. Todo íon positivo é um cátion, isso daqui é um cátion, tá? Cátion. É um íon positivo, é um exemplo de íon positivo.
Vamos fazer a distribuição eletrônica. A distribuição eletrônica aqui vai ficar, ó, se ele tem um total aqui no estado fundamental de 13 elétrons e perdeu 3, o total de elétrons, vamos colocar aqui o TE nosso, total de elétrons, vai ser igual a 13 menos a quantidade de elétrons que ele perdeu por ser positivo, que corresponde a 10, então, elétrons. Então, ó, 3 mais aqui significa que ele perdeu elétrons, tá? Perdeu. Vou só puxar aqui, escrever aqui. Perdeu 3 elétrons. Como ficará a distribuição eletrônica? A distribuição eletrônica, pessoal, vai ficar exatamente igual o exemplo que eu coloquei aqui, ó, anterior, que foi o oxigênio 2 menos, o oxigênio 8, 2 menos, que tem um total de 10 elétrons. Então, a distribuição eletrônica do alumínio 3+, é exatamente igual à distribuição eletrônica do oxigênio 8, 2 menos. Vamos fazer aqui a nossa conferência, ó. Vamos lá, deixa eu descer aqui um pouquinho para melhorar aqui o meu espaço. Teremos aqui, então, um S2, 2S2, 2P6, para 13, fazendo como se ele estivesse no estado fundamental, é 3S2, 3P1. 3S2, 3P1. Porém, ele perdeu 3 elétrons. Quais foram os elétrons que ele perdeu? Vou evidenciar aqui, ó. Ele perdeu os elétrons da camada de valência que está no terceiro nível. Ele perdeu esse elétron aqui do subnível P e os 2 elétrons aqui do subnível S. Tá? Então, isso daqui é uma distribuição eletrônica do Al3+. Vamos pegar mais um exemplo aqui. Vamos pegar aqui a distribuição eletrônica do bromo. Não, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar um menorzinho para não demandar tanto tempo assim, ó. Vamos pegar aqui do cloro. Vamos ver aqui, cloro. Deixa eu conferir aqui se eu já fiz o do cloro com vocês. Já fiz do cloro. Então, pode ser do bromo mesmo. Ó. Do bromo, número atômico 35. Bromo, Br, número atômico 35. E a carga dele, menos. Carga menos, um sinal de menos aqui à direita e acima do símbolo do elemento químico. Significa, então, que esse elemento químico ganhou ou perdeu elétrons? Ele ganhou elétron. Ele ganhou esse elétron aqui. Ganhou um elétron. Onde que vai entrar esse elétron? Na CV, na camada de valência. Então, vamos para a distribuição eletrônica. Temos um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Depois do 3P6, nós temos o 4S2, obedecendo às setas diagonais. Depois, nós temos o 3D10. Quando nós fazemos a distribuição eletrônica e chegamos em 3D10, pessoal, significa que já foram distribuídos 30 elétrons. Vamos conferir aqui? Vamos juntos, ó, colocando as nossas setas diagonais. Nós temos aqui 2, mais 2 elétrons do 2S2, 4, mais 6 do 2P6, 10, mais 2 do 3S2, 12, mais 6 aqui do 3P6, 18, mais 2 do 4S2, 20. Com mais 10 aqui do 3D10, nós temos aqui 30 elétrons. Para 35, faltam quantos? Faltam 5. Então, nós vamos preencher aqui com quem? Com o nosso 4P5. Então, é 4P5 aqui. 4P5. Vamos lá agora colocar, completando aqui a nossa seta diagonal aqui. Vou colocar aqui em cima, né? 4P5 aqui, 35 elétrons. Esses daqui são todas setas diagonais, lembrando que colocamos sempre de cima para baixo,
de cima para baixo. Então, aqui é seta, aqui é seta, aqui é seta, aqui é seta e aqui é seta. Esse elemento químico ganhou um elétron, falta adicionar esse elétron. Onde que vai entrar esse elétron? Aonde tem espaço vazio na camada de valência. Onde que nós temos esse espaço vazio? Aqui no 4p5. Ele, no subnível P, pode comportar até 6 elétrons, falta colocar o elétron aqui. Então, mais um elétron aqui. Então, ao invés de colocar 4p5 mais 1, você pode colocar diretamente 4p6. Certo? Na camada de valência, então, foram consumidos no quarto nível o subnível correspondente a S2 e P6. Essa daqui é a camada de valência completa, no qual apresenta esses dois termos, viu, pessoal? É isso daqui tudo que é a nossa camada de valência. E os elétrons mais energéticos, pessoal, é esse daqui, do subnível P, tá? É muito comum tratar com esses dois termos na química, a camada de valência e o subnível mais energético. Ok? Por hoje é só. Vamos lá, vamos aproveitando esse momento aqui. Não vai ser somente isso. Eu vou colocar aqui, ó, quando nós quisermos definir a quantidade de elétrons total de um determinado íon, por exemplo. Ó, eu tenho aqui um íon poliatômico. Isso para um íon poliatômico. Íon poliatômico. Íon poliatômico, o prefixo aqui, poli, nós já sabemos o significado, né? O prefixo poli significa vários, né? Mais que um. Então, vários átomos. Mais de um átomo. Vários átomos. Íon poliatômico. Então, vamos tratar a partir de um exemplo. O íon carbonato. Carbonato. O íon carbonato, pessoal, tem essa seguinte composição química aqui, ó. É o CO3, carga 2 menos. CO3, 2 menos. Ok? Íon carbonato. Eu quero definir o total de elétrons desse íon carbonato. Como que vai ser o total de elétrons aqui desse íon carbonato? Primeiramente, vamos pegar os números atômicos. O número atômico, ó, números atômicos, valores de Z aqui, ó. Valores de Z para os elementos químicos desse íon aqui. Do carbono é igual a 6, número atômico. E do oxigênio, o número atômico dele é igual a 8. Então, eu quero definir o total de elétrons, é bastante simples. Veja bem, ó. Nós temos aqui nesse íon um átomo de carbono e 3 átomos de oxigênio, certo? Um átomo de carbono tem quantos elétrons? 6. Então, vai ficar 1 vezes o valor 6. Deixa eu melhorar aqui, vou colocar o vezes aqui. Vezes o número atômico do carbono, que é igual a 6. Mais, nós temos quantos átomos de oxigênio? 3. Então, mais 3 vezes o número atômico do oxigênio, que é igual a 8. E essa espécie química aqui, o carbonato, ele ganhou 2 elétrons. Então, por ganhar 2 elétrons, vamos somar esses 2 elétrons que ele ganhou. Então, eu terei, assim, o total de elétrons do ânion. 3 vezes 8, 24. 24 mais 6, 30, mais 2, 32. Portanto, esse ânion, ele possui um total de 32 elétrons. Ok? Vamos lá, vamos tentar fazer algum exercício aqui. Vamos pegar aqui uma questão de vestibular aqui. Vamos ver algo que dá para a gente trabalhar aqui, ó. Olha só, vamos pegar essa questão aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Deixa eu ativar aqui para eu copiar aqui para nós. Vamos resolver essa questão aqui. Olha só, fazendo a leitura aqui com vocês. O íon monoatômico, portanto, ele é constituído por apenas um tipo de átomo.
Um íon monoatômico, A2-, apresenta a configuração eletrônica 3s2, 3p6. Para o último nível, o número atômico do elemento A é. Então, ele me dá a configuração eletrônica e me pede o número atômico. Ele pede o inverso, né? Ele dá a distribuição eletrônica e ele fala que na última camada, na camada de valência, no último nível, tem essa configuração eletrônica. Então, basta que eu faça a distribuição eletrônica desse A2-, e identifique quantos elétrons foram colocados no total dessa distribuição eletrônica. Então, vamos lá, ó. Eu vou fazer a distribuição eletrônica e tenho que interromper onde? Em 3s2, 3p6. Ele falou que o íon, que já ganhou 2 elétrons, né? O íon ganhou 2 elétrons, vamos colocar aqui, ó, esse íon aqui, ó, ganhou os 2 elétrons, ele apresenta essa distribuição eletrônica aqui no último nível, 3s2, 3p6. Então, basta que eu faça a distribuição eletrônica. Teremos aqui, então, 1s2, 2s2, 2p6, depois 3s2, 3p6. Certo? O número atômico do elemento basta que eu some a quantidade de elétrons até chegar em 3p6. Então, nós temos aqui 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18 elétrons. Lembrando que são sempre setas diagonais de cima para baixo, né? Então, nós temos um total aqui nessa distribuição eletrônica de 18 elétrons. Então, ele pergunta, o número atômico do elemento A. Qual será o número atômico do elemento A? Esse daqui é a distribuição eletrônica do íon. Esse íon não ganhou 2 elétrons? Ganhou. Então, esse íon está com 2 elétrons a mais. O número atômico, então, vai ser a quantidade de elétrons dos íons, que no caso aqui, desse íon é 18, e subtrair a quantidade de elétrons que ele ganhou. Quantos elétrons ele ganhou? A2-. Por estar escrito A2-, esse 2- é a quantidade de elétrons que ele ganhou. Então, menos o quê? 2. Então, o número atômico desse elemento químico aqui é 16. Então, aqui, ó, letra D, número atômico 16. Ok? Vamos para mais um exercício. Vamos puxar aqui mais um exercício. Vamos aqui, ó. Essa questão número 2 aqui de vestibular. Vou puxar ela aqui e compartilho com vocês. Leitura. Qual alternativa indica o número de camadas utilizadas na distribuição eletrônica do cátion bivalente do cádmio, sendo que seu número atômico é igual a 48? Então, vamos lá. Não precisa de saber o símbolo do elemento químico cádmio, mas, já para enriquecimento, a distribuição eletrônica, o símbolo do cádmio é CD, tá? O cádmio é CD. Ele falou que para nós fazermos quantas camadas utilizar na distribuição eletrônica do cátion bivalente. Se é cátion, é porque é um íon que positivo. Bivalente, porque porque ele perdeu quantos elétrons? 2. Bi, 2, né? Prefixo aí para 2. Bivalente, 2 elétrons. Então, CD, 2+, sabendo que o número atômico é 48. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica especificamente desse íon e identificar quantas camadas eletrônicas nós temos nessa distribuição eletrônica. Vamos juntos aqui, ó. Então, temos aqui 1s2, 2s2, depois 2p6, 3s2, 3p6, depois do 3p6 nós temos 4s2,
Depois, o 4s2, nós temos 3d10. Depois, nós temos 4p6, 5s2. Depois do 5s2, nós temos o 4d10. Depois, nós temos o 5p. Vamos ver quantos elétrons foram? Vamos fazer a contagem. Vamos manter o foco aqui, pessoal. Então, nós temos aqui 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20, mais 10, 30, mais 6, 36, mais 2, 38, mais 10, 48. Mais 10, 48. Então, vai terminar aqui, ó. Mais 10, 48. Porém, não foi utilizado 10 elétrons no subnível D. Então, não foi utilizado aqui 10 elétrons no subnível D. Vamos apagar esses 10 elétrons aí. Deixa eu ativar aqui a minha borracha. Vamos ver se eu consigo apagar aqui. Rapaz. Deixa eu ver agora. 10. Como perdeu 2 elétrons, que nesse caso aqui vai perder onde? Aí é que tá a charadinha, hein? Agora é que tá a charadinha. Desculpe aqui ter apagado. Vamos colocar aqui novamente os 10 elétrons aqui. Nós temos que tirar os 2 elétrons que ele cedeu. Vamos tirar esses 2 elétrons aqui, ó. Eu quero colocar a cor preta, só um instantinho para eu ativar aqui a cor preta. Aqui não está querendo escrever de preto. Vamos ver se eu... vou colocar aqui de uma cor que não é preto, mas como se fosse preto, porque não está querendo ativar aqui no momento. Mas então 10 elétrons aqui, que já estava. E eu tenho que tirar 2 elétrons. Na distribuição eletrônica, parei aqui em 4d10, né? Vamos fazer a nossa contagem aqui, ó. Nessa primeira seta, 2. Nessa segunda seta, mais 2, 4. Na terceira seta aqui, nós temos aqui 2p6, 3s2, que dá 12. Mais 6 aqui, 18, 20. Mais 10 aqui, 30, 36, 38. Mais 10 aqui, 48, tá? Paramos aqui no 48 aqui. De onde eu tiro esses 2 elétrons? Da camada mais externa. Da nossa, o que? CV, não é do 4D. Então, vai perder aqui esses 2 elétrons aqui. Então, perde toda essa camada. Nessa distribuição eletrônica, então, não vai aparecer essa quinta camada aqui. O 5P aqui nem precisava de eu ter colocado. Então, quantas camadas anteriores que nós temos? Nós temos aqui a nossa camada K, camada L, camada M e camada N. Portanto, 4 camadas. Logo, nós temos aqui a letra A. 4 camadas. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado a todos. Obrigado pela participação. Veja o vídeo até o fim sempre. Valeu, galera. Tudo de bom.